Vale a pena escrever seus sonhos em um papel. David Poey-Ung-Cho. Projete algo claro em seu coração. Escreva em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta para a luz da palavra de Deus. Qual é o seu sonho? Convido você a escrever o seu sonho em um papel. Leia e releia todos os dias, pois verá como o seu sonho se faz realidade. É muito importante que possa visualizar a realização do sonho como uma realidade já estabelecida, pois isso será de fato o que você vai obter. Espere e creia que seu sonho já é uma realidade palpável. Em certa ocasião, dirigi uma conferência sobre crescimento da igreja na Austrália e a atitude dos pastores australianos era negativa, ainda que garantissem que o crescimento da igreja era possível, mas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, e não na Austrália. Seu argumento era que os australianos não iam para a igreja porque amavam o esporte e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Prepare um lápis e um papel e escreva uma meta da igreja a ser alcançada no final de 2 anos. Escrevam o número de pessoas da congregação que desejam ter em seu tempo. E todos começaram a escrever seus sonhos. 50 membros, mais ou menos 100 membros, 300, 500. Cada um ia colocando de acordo com o que a sua mente concebia. Colhem essa folha no escritório de sua igreja e cada um observe, ore e visualize a realização desse sonho. Seu argumento era que os australianos não iam para a igreja porque amavam esportes e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Prepare um lápis e um papel e escreva a meta da igreja a ser alcançada no final de 2 anos. Escreva o número de pessoas da congregação que desejam ter em seu tempo. Todos começaram a escrever seus sonhos, 50 membros, 100 membros, 500, enfim. O número era bastante variado. E eu continuei. Colhem essa folha no escritório da sua igreja. Cada um observe ou visualize a realização desse sonho. O Espírito Santo vai operar um grande milagre. Após 2 anos, visitei novamente a Austrália. Nessa ocasião, o presidente da Assembleia de Deus nesse país, com lágrimas em seus olhos, disse: Pastor, faz 10 anos que minha igreja não tinha crescimento, mas sonhei, orei e alcançamos 100% de crescimento nesses 2 anos. Não só na minha igreja, mas todas as igrejas na Austrália estão crescendo. E era um testemunho de quem se atreveu a sonhar e a orar, graças ao princípio de visualização de uma das igrejas na Austrália. Cresceu a tal ponto que o número de membros chegou a milhares de pessoas. Sonho em implantar no mínimo 500 igrejas em toda a Coreia do Sul. Visualizo todo dia e noite, porque sei que tenho uma meta e um plano específico a alcançar. Também tenho sonhos de dirigir cruzadas de multidões em todo o mundo. É um desejo de pregar o evangelho a todas as nações do mundo. E eu me levanto e me deito e vivo com o sonho. A visualização do sonho produz fé, e a obra do Espírito Santo age. Devemos conceber o sonho de Deus, porque o sonho de hoje se tornará a orientação que criará o futuro. Conheci um pastor chamado Cambré em uma viagem missionária na América do Sul. O pastor Cambré testemunhou as grandes obras que Deus estava fazendo em sua vida. Uma mulher vinha receber oração junto com o seu filho que não tinha uma orelha. O pastor Cambré, visualizando o menino com uma formosa orelha, começou a orar com muito fervor. Depois de pouco tempo, uma espécie de nódulo começou a formar-se na parte onde o pastor impôs a mão.
E ele continuou orando para que Deus criasse uma formosa orelha e ensinou a mãe do menino a dizer: "Olha que lindo a orelha que você tem." O pastor disse a ela que acariciasse o menino, visualizando a orelha, mas nada acontecia. O pastor voltou a orar pelo menino e, quando abriu os olhos, não podia crer no que via. O tamanho do nódulo aumentara, na forma de um leque. Era um milagre de Deus. O que você desenhar hoje e desejar na fé com a ajuda do Espírito Santo é o que vai obter no dia de amanhã. A meta do sonho da quarta dimensão deve ser específica, porque a realidade física da terceira dimensão não é abstrata, mas uma dimensão específica. Estabeleça e visualize a meta, e você também deve orar até obter uma meta clara e determinada. O jejum deve servir para clarear nossa quarta dimensão, ou seja, para definir mais especificamente nossos sonhos, e é por meio do jejum que conseguimos deixar o ego que diz: "Posso fazer tudo", e voltarmos para Deus a fim de ser transformados. A mudança da quarta dimensão ocorre quando há uma mudança em nós, mesmo quando reconhecemos detalhadamente o sonho que Deus tem para nós. Portanto, deixe que essa meta clara e específica seja revelada em sua vida por meio da oração. Estabeleça suas metas diante da cruz de Cristo. Todo atleta, todo chefe de família, todo paciente tem uma meta a alcançar. E é o nosso dever sonhar os sonhos a partir de uma perspectiva distinta. Devemos olhar para a cruz de Jesus Cristo e sonhar especificamente que fomos salvos da enfermidade do espírito, da alma e do corpo, assim como das circunstâncias. Não devemos nos deixar influenciar pelo estado atual de nosso espírito, de nosso corpo, de nossa alma, e nem pelas circunstâncias, e sim aceitar o sonho de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, encontramos: "Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois é por suas feridas que fomos sarados." Devemos aceitar o sonho de Cristo mediante a cruz. A desordem mental será sanada e veremos o poder de Deus. Devemos visualizar a bênção de Abraão e a meta dos nossos sonhos mediante a cruz. É preciso fazer a desordem mental da maldição e da pobreza e aceitar a bênção e a prosperidade de Abraão que há em Cristo Jesus, pois é esse o sonho que Cristo tem para nós. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz: "Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." Devemos estabelecer metas diante a cruz de Cristo. A meta final do cristão não se encontra nesse mundo, mas se estende até o reino eterno. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nós lemos: "Sabemos que se for destruída a habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna lá nos céus, não construídas por mãos humanas." Ponha seus olhos em Jesus, que levou a cruz sobre si, e sonhe. Nossa esperança não se limita ao que é terrestre, antes vai além dos céus. É assim que funciona. Então, escrevendo em papel uma meta clara todos os dias, você lendo essa meta, apresentando diante de Deus, pedindo a Deus a sabedoria, o discernimento para realizar aquilo que Deus já colocou no seu coração, tudo vai acontecer. Porque está escrito: tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus Cristo. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, curta, compartilhe,
comente e também ative o sininho de notificações, marcando em todas para que quando eu lançar um vídeo, você possa receber em primeira mão. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.